Olá, meus irmãos. Aqui é o pregador Assir Militão da Microvídeos, divulgando a palavra do nosso Deus nas redes sociais para o Brasil e confins da terra. Meus irmãos, vou falar sobre um versículo que tem na Bíblia, Deus dizendo: teus inimigos virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Olha, tem uma pessoa que vivia em opressão, debaixo de uma opressão que seus inimigos estavam colocando sobre ele. E ele orava a Deus, dizendo: Deus, me liberta dessa opressão. E depois de passar muitos dias, Deus enviou socorro para ele, mas ele não entendeu e deixou passar. Continuou debaixo da opressão e continuou orando: Deus, me liberta dessa opressão que eu estou vivendo. Os meus inimigos já passaram do limite. E Deus usou mais uma vez de misericórdia para com ele e enviou socorro para ele. Mas ele não entendeu que aquilo era o socorro de Deus e permaneceu debaixo da opressão. Aí, um certo tempo, ele começou profetizando, dizendo que Deus iria libertar ele daquela opressão, porque a palavra de Deus está escrita que teus inimigos irão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Ele tomou posse daquela palavra e começou profetizando na vida dele: meus inimigos vieram por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. E orava a Deus pedindo: Deus, me liberta dessa opressão. Ao mesmo tempo que ele orava, no mesmo instante, ele também profetizava na vida dele. E aconteceu, Deus disse: ele não está entendendo que eu já enviei o socorro para ele várias vezes. Eu vou enviar o socorro para ele de outra forma. Aí Deus viu que ele estava, que aquele camarada estava debaixo de uma grande opressão, e usou os próprios inimigos dele para botar ele para correr. E ele correu, saiu às pressas, fugindo. Eu disse fugindo dos inimigos dele, que botaram para quebrar mesmo em cima dele. E ele não entendeu que Deus estava enviando socorro para ele. Passado vários dias, foi que ele entendeu, foi que, como se diz assim, caiu a ficha. E ele entendeu que Deus usou os próprios inimigos para livrar ele daquela opressão que ele estava vivendo. Meus irmãos, olha, a profecia feita baseado na palavra de Deus se cumpre. Eu estou também dizendo isso porque uma vez os opressores desse cara foi consultar um entendido na palavra de Deus e disse: ele só vive profetizando isso e aquilo outro. Ele disse: não, fulaninho ou fulaninha, isso não vai se cumprir, porque só se cumpre o que sai da boca de Deus. Aí eu vou e mando um recado para ele: ó, a palavra de Deus se cumpriu através da profecia daquele homem, porque ele profetizou baseado no que estava escrito na palavra de Deus. Não é preciso ouvir a palavra de Deus para poder profetizar, não. Você que está me assistindo aí nesse vídeo, se você tiver fé e tiver profetizando baseado no que está escrito na palavra de Deus, a sua profecia se cumprirá, porque Deus já tinha mandado escrever naquele livro que nós chamamos a Bíblia. A palavra de Deus se cumpre. De um jeito ou de outro ele faz se cumprir, porque Deus não é mentiroso. Nunca abra sua boca para dizer a profecia que ele fez não irá se cumprir, porque aí você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. É bom ter cuidado no que fala, viu? Pois quando eu, o pregador aqui Assis, profetiza, acontece. Porque eu profetizo baseado no que está escrito na palavra de Deus. E se cumprirá. Porque essa semana foi que Deus revelou para mim
que muitas profecias, muitas coisas que eu profetizei em nome de Jesus, e eu profetizei baseado no que está escrito na palavra de Deus, todas elas estão se cumprindo. Valeu? Fica na paz, meus irmãos. Não perca a sua fé em Deus. Tchau.